Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história, a trajetória do livro Marketing para Engenharia e Arquitetura, desde a sua primeira edição em 1998. A primeira edição do livro foi o trabalho de conclusão do curso de especialização que eu fiz em Marketing Empresarial. O CREA Santa Catarina, então presidido pelo engenheiro Luiz Glavan, assumiu a primeira edição, que foi lançada no dia 26 de setembro de 1998. No CREA Santa Catarina, a pessoa responsável pela primeira edição do livro foi o arquiteto Oswaldo Pontaut, que teve uma participação importante na história desses 25 anos desde a primeira edição. Essa primeira edição teve o prefácio do presidente Luiz Glavan, apresentação do engenheiro Mauro Fazion e ilustrações do brilhante arquiteto Zito Ferreira. A publicação foi um sucesso e essa primeira edição se esgotou em menos de 10 meses. A segunda edição foi lançada pelo Confea durante a realização da SOEA em Salvador, no mês de outubro de 2000. O presidente do Confea na época era o engenheiro Wilson Lang. E o arquiteto Oswaldo Pontaut, o mesmo que havia sido responsável pela produção da primeira edição, estava agora no Confea e assumiu a produção não apenas dessa segunda edição, mas também da terceira e da quarta, como veremos a seguir. O prefácio dessa edição foi do Wilson Lang e a apresentação do Mauro Fazion. A terceira e a quarta edições de 2001 e 2002 foram também realizadas pelo Confea e faziam parte de um grande projeto de apresentação das estratégias de marketing como ferramenta de gestão para profissionais de engenharia, de arquitetura e de agronomia para todo o país. Além do livro, havia um programa de palestras realizado em todos os estados do Brasil, incluindo muitas cidades do interior. O projeto era coordenado pela Gerência de Comunicação e Marketing do Confea, então comandada pelo arquiteto Oswaldo Pontaut. Todos os CREAs do Brasil foram contemplados, todos. E em alguns estados, como Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, palestras foram realizadas também em muitas cidades do interior. Nessas duas edições, o livro ganhou uma nova capa, moderna, e também um projeto gráfico novo, com os padrões das publicações do Confea na época. O prefácio era do Wilson Lang e a apresentação foi feita pela própria comunicação do Confea. A quinta edição, lançada em 2004, marcou a retomada da 893 sobre os direitos do livro e foi realizada uma revisão completa do texto e inclusão de alguns assuntos novos. Nesta edição aparecem pela primeira vez as características da prestação de serviços de engenharia e de arquitetura. Produto de consumo restrito, não é um produto de consumo de massa. Produto com alto componente intelectual agregado. Produto intermediário, que não é um produto final. E produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes para os clientes. A identificação dessas características e das formas de enfrentá-las é, sem dúvida, a maior contribuição deste livro para o estudo da prestação de serviços de engenharia e de arquitetura no Brasil. Essas características são frequentemente citadas em livros, dissertações e teses de autores e pesquisadores, inclusive de grandes universidades do Brasil, como o caso da USP, por exemplo. Essa edição não teve prefácio, mas teve duas apresentações. A apresentação na quarta capa, que foi do Mauro Fazion, e a apresentação na orelha da capa, que é da própria 893. A sexta edição, de 2006, embora tenha sido revisada, como todas as outras edições anteriores, não trouxe grandes novidades. Manteve a mesma estrutura editorial da edição número 5, com apresentações do Mauro Fazion e da 893, e também não teve prefácio. Em 2008,
O livro completou 10 anos desde a sua publicação em 1998 e era o livro mais vendido pela 893. Ainda assim, considerando que o CREA Santa Catarina tinha iniciado toda aquela jornada com a publicação da primeira edição, decidimos ceder ao CREA, então presidido pelo amigo engenheiro agrônomo Raul Zucato, o direito de uma edição especial comemorativa, sem os custos de royalties para o autor. A 7ª edição, comemorativa dos 10 anos do livro, foi lançada em novembro de 2008 e foi a última edição do livro a contar com umas inteligentíssimas e divertidas ilustrações do arquiteto Zito Ferreira. O livro teve prefácio do presidente do CREA na época, Raul Zucato, e a apresentação do arquiteto Oswaldo Pontalti, uma apresentação especial, já que ele tinha tido essa história toda que a gente já falou aqui. A 8ª edição veio em 2012, totalmente revisada e ampliada novamente. O capítulo 16, que trata do marketing na internet, foi significativamente reestruturado, com muitos conceitos novos, uma vez que foi a primeira edição depois do boom das redes sociais. É nesse capítulo que é feita uma linha do tempo do desenvolvimento da internet no Brasil e um apanhado de recomendações para os profissionais que precisavam entender como lidar com esse imenso mundo digital que se descortinava para eles. A 9ª edição de 2015, bem como a 10ª edição de 2019, embora tenham sido revisadas, como em todas as edições anteriores, não trouxeram conteúdos ou abordagens novas. Portanto, quem tiver um exemplar da 8ª, da 9ª ou da 10ª edição, terá nas mãos o mesmo conteúdo. Em 2023, o livro completou 25 anos desde a publicação da primeira edição. Da mesma forma que aconteceu em 2008, quando o livro fez 10 anos, decidimos ceder ao CREA Santa Catarina, agora sob o comando do presidente Carlos Alberto Kita Xavier, meu amigo, o direito a uma edição especial comemorativa sem os custos de royalties. Mas, para essa 11ª edição, o livro teve uma revisão completa, no nível daquela que aconteceu na 5ª edição. A sequência dos capítulos foi reestruturada, praticamente todos os capítulos foram reescritos, capítulos novos foram incluídos, e o capítulo sobre marketing na internet, naturalmente, foi atualizado para falar do poder das mídias digitais e da importância de o profissional saber circular no universo das redes sociais. O livro foi lançado em março, no evento de comemoração aos 65 anos do CREA Santa Catarina, o que foi uma grande honra para esse autor. Enfim, foram 25 anos de muitas conquistas para um livro que nasceu da necessidade de dar aos profissionais, lá em 1998, um conhecimento capaz de ajudar a enfrentar a realidade de um mercado que se tornava cada vez mais competitivo e que foi se desenvolvendo com o tempo, com o objetivo de ajudar a explicar as características da prestação de serviços de engenharia e de arquitetura e, principalmente, como essas características impactam a forma como podemos e devemos lidar com o mercado. Nesses 25 anos, eu escrevi e publiquei outros 11 livros, quase todos destinados a engenheiros e arquitetos empreendedores. Já são mais de 46 mil exemplares vendidos e quase 900 palestras e cursos apresentados em 190 cidades do Brasil inteiro. Tivemos muita ajuda nessa jornada e agradeço a cada profissional, cada professor, cada dirigente das instituições de engenharia e de arquitetura que ajudaram a fazer com que esse livro, Marketing para Engenharia e Arquitetura, permanecesse vivo e relevante durante tanto tempo. Muito obrigado.